Então a gente vai começar com os antipsicóticos. Então aqui são siglas, né? Mas é isso. AP, antipsicótico. EH, eu estou chamando de estabilizador, que a gente chama de estabilizador do humor. Estabilizador do humor. AD, antidepressivo. O 4 eu estou chamando de ansiolíticos hipnóticos. O 5 é que eu tinha colocado lá no começo da aula semana passada, que é os psicoestimulantes, tá? Claro, existem outros, gente, mas assim, isso aqui é o grosso da prática clínica, né? Na saúde mental, na rede pública, mesmo na rede de hospitais dia, no AT, esses são os principais. E aí tem outros aqui, mas enfim. Aí a gente pode abrir para conversar, se vocês lembrarem de algum, a gente vê se está classificado nesse ou se alguma outra coisa que entra nesse outros aqui. Aí gostaria que vocês trouxessem exemplos práticos aí. A gente pode até conversar. Mas aqui seria então quinto, só para psicoestimulante, mas enfim, não vou me ater a eles não. É Ritalina, no Stavigil, são medicações que aumentam a vigília ou aumentam a concentração, é isso, tá? Mas então, aqui a classificação. Aqui o quarto, né, ansiolíticos e hipnóticos, que eu falei bastante e tal, né, que aqui entraria, eles entram na classificação de tarja preta também. Isso aqui não é tarja preta, né? 1, 2, 3 não é, aqui é. Alguns psicoestimulantes sim, porque atuam naquele sistema de recompensa. Então, antipsicótico, falar um pouquinho do antipsicótico. O que são os antipsicóticos, né? Antigamente chamado de neurolépticos, que é eu acho que eu falei isso também, neuroléptico, que é um termo, psicofarmacologicamente é um termo equivocado, mas historicamente ele ganhou uma força, porque no começo, o primeiro antipsicótico lançado, descoberto, desenvolvido, foi a clorpromazina. Clorpromazina, quem que é a clorpromazina? É o Ampliquitil. Clorpromazina é uma medicação antipsicótico que tem bastante disponível na rede pública. É o Ampliquitil, né? O nome comercial, mas tem outros. Longactil, o que tem na rede também é o Ampliquitil. Comprimido laranjinha, tem de 100 mg e de 25 mg. Clorpromazina, primeiro antipsicótico lançado, 1952, 53. Neuroléptico. Lepse significa supressão. Supressão ou depressão. Neuro, sistema nervoso central. Vem do latim, né? Neuroléptico. Então, na época, a clorpromazina ela foi uma molécula que ela foi inventada a partir de uma alteração molecular da prometazina. Então, clorpromazina, né, é o Ampliquitil R, né, comercial. Clorpromazina. Foi desenvolvida a partir de um anestesista, estava estudando as propriedades da prometazina, que é a prometazina? A prometazina é o Fenergan. Prometazina é o Fenergan antialérgico, né? Só que assim, você toma um Fenergan, dá soninho, dá um soninho, pode dar um sonão. Você toma e fica dormindo horas, assim, né? O Fenergan age um receptor lá de neurotransmissor, na histamina. Ele bloqueia a histamina. Então, a anestesista estava estudando as propriedades anestésicas do Fenergan ou sedativas do Fenergan, em anestesia geral mesmo, né? Intervenções cirúrgicas. E aí, a alteração molecular, a clorpromazina foi inicialmente usada como anestésico pela potente ação sedativa, né? Induziu o sono, sedar. E aí depois começaram a estudar as propriedades antipsicóticas propriamente dita. Eu vou falar o que significa, qual que é a ação então, o que significa ação antipsicótica, quando a gente está falando de uma medicação. Primeira coisa, não é tarja preta. Segunda coisa, não atua no sistema de recompensa, aquela área do prazer, tá? Mas o receptor principal é a dopamina. Atua em vários outros, mas a dopamina. Dopamina tem 5 tipos de receptores de dopamina, tá? D1, D2, D3, D4, D5. Atentar para esse e para esse aqui, D2 e D4. Ação antipsicótica, bloqueio da dopamina.
bloqueia a dopamina, né? Então, lembrar lá da aula da semana passada, neurotransmissores, sinapse, né? A comunicação, a transmissão da informação nervosa, que também é um tipo de informação elétrica, né? Neurotransmissores na fenda sináptica, na comunicação entre esses dois neurônios. Dopamina, né? Um neurotransmissor importante em várias regiões do cérebro. Existem 5 tipos diferentes de receptores de dopamina. Qual que é a diferença deles? Estrutura tridimensional. A estrutura deles vão ser diferente. Até fiz uns desenhinhos, né, na semana passada. Um pode ser assim, o outro pode ser assim, o outro pode ser, sei lá, um triangular com um negócio assim. São só exemplos, tá, de conformação tridimensional que vai... mas, enfim, é a dopamina, é um receptor de dopamina, só que eles alteram, você diferencia de acordo com a estrutura tridimensional dele na membrana, receptor, não dopamina, na membrana do neurônio, certo? D1, D2, D3, D4. Ação antipsicótica, então assim, isso foi bastante estudado na década de 50, período pós-guerra, década de 50 e 60, que o bloqueio dopaminérgico, isso é um estudo mesmo assim, né, de neurociência, de psicofarmacologia, né, e de bioquímica, o bloqueio de receptor dopaminérgico, isso é uma relação muito forte, assim, muito, quer dizer, né, cientificamente reproduzida várias vezes. Aí ficou muito bem fundamentada. Estudos bioquímicos e de psicofarmacologia. O bloqueio dopaminérgico está associado à diminuição de sintoma psicótico. Tá? E aqui vamos fazer um recorte bem estreito mesmo, estreito que eu digo, sim, estreito, específico e um tanto limitado. O que significa por sintoma psicótico? Tá? No recorte, nem da psicopatologia, porque existem vários tipos de escolas de psicopatologia, né? Inclusive a psicanálise, né? e o influxo das ciências, estou chamando de ciência, né? Mas o conhecimento da psicanálise traz um monte de escolas de psicopatologia, né? E outras escolas não psicanalísticas também de psicopatologia, mas aqui eu estou chamando de sintoma psicótico, vou fazer o recorte psiquiátrico, porque todo o modelo de estudo da ação das medicações, né, aqui nesse campo, gente, vai ser a partir dessa perspectiva, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Alucinação e delírio. É isso. Alucinação e delírios. Isso é sintoma psicótico, tá? O bloqueio de dopamina, em especial D2 e D4, mas mais D2, principalmente D2. Região córtex pré-frontal. Pré-frontal porque tem um giro chamado pré-frontal aqui na frente, assim, lá no cérebro, um giro importante. E aí para frente dele, toda a área da cognição, raciocínio lógico, inteligente, que na nossa espécie é o mais envolvido, dentre todos os mamíferos, né? Então, nessa região tem altas concentrações de receptor dopaminérgico D2, córtex pré-frontal. O bloqueio desse receptor está associado à diminuição de sintomas psicóticos, alucinações, quaisquer que sejam, mas vamos colocar aqui em especial as auditivas, né? Outras vivências de influência, de alterações sensoperceptivas e do pensamento, do tipo invasão de pensamento, ou roubo de pensamento, ou transmissão do pensamento, né? Telepatia, outras alterações de senso-percepção, mas que também são do campo da função psíquica pensamento, não senso-percepções, né? Que o pensamento é uma função psíquica, né? Senso-percepção, né, são as percepções, né? Tato, paladar, olfato, então a alucinação olfativa, né, que existe, né? Você sentir um cheiro de algo sem ter um objeto real que promova aquele cheiro, aquele odor, e as auditivas. Então, alucinação auditiva, principalmente, e delírios. Aí, enfim, o conceito de delírio, enfim, né, o clássico conceito é o do Jaspers lá.
Então é aqui que atua. Antipsicótico, bloqueio, ação de bloqueio dopaminérgico, principalmente o bloqueio do receptor D2, né, do tipo D2, do receptor de dopamina, né, que vai atuar diminuindo a alucinação, às vezes zerando, quase nunca, mas diminui bastante. E no delírio, o que vai melhorar, na verdade, são essas alterações que eu falei de desorganização psíquica do pensamento, e diminui, esse bloqueio dopaminérgico está associado à diminuição vou usar a palavra diminuição da saliência persecutória. Né? Então, que o indivíduo que é psicótico, tem uma estruturação psicótica, ou teve um surto, uma crise, então a saliência dele, né? Aquela preocupação amplificada, né? A preocupação, enfim, que na verdade é no campo do terror, né? Não é uma preocupação de perseguição, diminui bastante, o indivíduo consegue relaxar e ter algum distanciamento da vivência de sofrimento e de invasão, né? Falando aqui dos quadros paranoicos, persecutórios, então diminui saliência. Zerar delírio não, porque aí a gente não zera delírio, tá? Antipsicótico não zera delírio, não zera, mas diminui essa saliência persecutória e paranoica. O indivíduo consegue ter alguma distância e até desenvolver uma crítica, né? Quer dizer, crítica que eu digo, são as vozes, eu sei que são elas, mas eu sei como manejar, enfim, o indivíduo vai adquirindo um tratamento, né, um manejo disso, né, vai desenvolvendo alguma crítica. Mas tem uma ação muito forte nas alucinações, quando elas estão invadindo muito e desorganizando muito a capacidade do indivíduo de organizar o pensamento, tal, o pragmatismo dele, né. Então é isso, é aqui que o antipsicótico vai atuar, né? Então temos ampliquitil, eu vou falar também do aldol, e aí eu vou falar, acho que é legal falar da clozapina, e aí falar desses novos antipsicóticos, que aí tem uma pegadinha, que são os antipsicóticos OAP de segunda geração, primeira geração, ampliquitil, Aldol. Aldol, 1952, 54. Clozapina, 1958. Antipsicótico de segunda geração, apesar desse nome, existem os novos realmente. Eu vou colocar aqui, eu vou citar os exemplos, mas tem uma classificação de segunda geração que não é só com relação a serem modernos no sentido de recente, novos, né, pós-década de 90, 2000, mas por um mecanismo, por uma questão lembra da farmacodinâmica? Por um mecanismo farmacodinâmico. E aí os exemplos, eu vou pôr o Seroquel, que é a quetiapina, Seroquel, que é a QTP, a risperidona, Risperdal, né? Risperdal, que é a risperidona, tem olanzapina, Ziprexa, tudo nome comercial, que é a olanzapina, tem um monte, Abilif, ou Aristab, Abilif, que é o aripiprazol, o Invega, que é a paliperidona, o Poinvega, paliperidona, Zafres é o último. Nunca usei, não tive experiência com essa medicação ainda. Antipsicóticos disso, então eu coloquei ampliquitil, Aldol, 1954, clozapina 58, em particular atenção a ela, vou falar um pouquinho dela. Segunda geração, não só porque são pós-década de 90, mas também porque são novos, nesse sentido, novos, né, de 2000 para cá, 10 anos, 15 anos. A história da psicofarmacologia começa aqui. Então tem 50, 60, 60 anos, um pouco mais de 60 anos, a história da psicofármaca pós-Segunda Guerra Mundial, década de 50. Um pouco mais. Hã? Como era antes? Como insulínico, né? Choque e
gelo, né? Tipo hipotermia, lembra? Aquelas 60 anos, primeiro antipsicótico, Ampliquitil, Aldol 54, clozapina, que é o Leponex. Aldol é o aloperidol, né? Com H também, aloperidol. Aldol é marca, não é marca comercial. Clozapina é o Leponex, R, comercial, nome comercial. Aí, antipsicótico segunda geração, pós 90, 95 para frente, 2000, por serem novos e por serem terem uma especificidade farmacodinâmica, mecanismo de ação. E aí aqui também entra a clozapina, Leponex, ó. Apesar do Leponex ser de 58. E por quê? Porque são antipsicóticos. Aí eu vou falar um pouquinho da grande questão, né, na clínica, efeitos colaterais dos antipsicóticos, que tem um nome, né, que é a tal da impregnação, né, paciente impregnado, rígido, né, impregnação, a impregnação. O que significa isso? Existe uma região no cérebro, no sistema nervoso central, chamada substância nigroestriatal. É uma região importante que controla todo o afluxo, é o controle dos movimentos do corpo, né? Sistema piramidal, medula, reflexo, parte motora, movimento, não só da musculatura voluntária, mas também involuntária, coração e vísceras, motilidade intestinal, né? Esvaziamento do estômago, tudo isso. Essa região nigroestriatal é uma região importante lá no sistema nervoso central, região de hipocampo, é mais região cortical, pós-cortical, perto da região parietal, onde existe um balanço nessa coordenação desses núcleos de neurônios, né, que coordenam os movimentos, que é acetilcolina, um neurotransmissor. Existe um equilíbrio nessa região, chama substância nigroestriatal, ou substância aqui ou uma região extrapiramidal, pirâmide medula extrapiramidal, que está para cima a gente chama de mesencéfalo, né? Um balanço aqui, um equilíbrio, vamos pôr, entre acetilcolina e dopamina. A dopamina é neurotransmissor, né? E nessa região, o que acontece? Então tem esse equilíbrio. E aí, assim, para explicar um pouco, entender o mecanismo de ação, a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença, enfim, que tem multifatorial, mas assim, tem uma relação com genética, uma relação com o processo degenerativo, em que você, nessa região específica do cérebro, né, na substância nigroestriatal, sistema extrapiramidal, classificação neuroanatômica, tá? Nessa região, você tem um desbalanço por degeneração e perda de dopamina, uma diminuição de produção de dopamina. E um aumento da acetilcolina, porque isso aqui é um equilíbrio. E aí, se você aumenta a acetilcolina, ACH, que é um neurotransmissor, a acetilcolina é um neurotransmissor, né, que então existe lá no sistema nervoso central, e ela é o principal também neurotransmissor ou substância que coordena, dentre outras coisas, pressão arterial, batimento cardíaco, motilidade intestinal, dilatação da pupila ou constrição pupilar, a abertura do vaso sanguíneo ou fechamento do vaso sanguíneo, suor, né, controle térmico da temperatura corpórea né, e a temperatura externa. Então a acetilcolina é fundamental, um neurotransmissor muito importante, inclusive no sistema nervoso autonômico, que não é o nervoso do sistema nervoso central, né, que é o simpático e parasimpático. E a acetilcolina na placa muscular, na musculatura, músculo, ela produz contração, né? Então o que acontece? Nessa região nigroestriatal, o bloqueio de D2, olha lá, deu ação antipsicótica, bloqueio de dopamina, D1, D2, D3, D4, ação antipsicótica, bloqueio do D2 principalmente, né? Então, cada uma dessas medicações vão ter afinidades, mais por D2, mais por D4, em tal qual região do cérebro. Mas a ação antipsicótica é D2. Bloquear D2 nessa região aqui
acontece isso. Diminui dopamina, aumenta a acetilcolina. Aumenta a acetilcolina, aí a gente pode provocar, está diante de um quadro de impregnação ou, o termo técnico, né, síndrome de liberação extrapiramidal. Síndrome de liberação extrapiramidal. Libera acetilcolina, rigidez, contração. No intestino, bloqueio de motilidade intestinal, prisão de ventre, né? Alterações de pressão, então o indivíduo vai levantar muito rapidamente, pode ter uma queda de pressão porque a regulação do sistema nervoso autonômico está prejudicada. Regulação, controle da pressão arterial, abertura e fechamento de vasos, tudo isso, um mecanismo super complexo aqui, do sistema nervoso autonômico, né? Sistema nervoso simpático, parasimpático. Então, isso, síndrome de liberação extrapiramidal, é a neuropatologia, né, da doença de Parkinson se deve a isso, a uma perda de produção de dopamina nessa região, por um processo degenerativo, aumenta a acetilcolina e provoca a síndrome de liberação extrapiramidal, ou parkinsonismo. Toda a síndrome que o parkinsonismo dá. Então, a base do indivíduo é uma base estreita, né, um desequilíbrio, uma incoordenação à marcha, uma hipomímica facial, né, enfim, perde a expressão facial, né, em geral fica com a curvatura, um desequilíbrio, uma marcha lentificada, uma bradicinesia inicial. O que é brade? Brade para baixo. Cinesia, cinese, movimento. Então, o indivíduo tem uma dificuldade de iniciar o movimento. Estou descrevendo os sintomas da síndrome, né, dos conjuntos de sintomas do parkinsonismo ou da síndrome de liberação extrapiramidal. Hipomímica facial, perda da expressão facial, bradicinesia, lentificação para iniciar o movimento. A base do indivíduo é uma base alargada porque ele perde coordenação e equilíbrio, e o tremor grosseiro. Rigidez muscular, distonia, tudo isso tem a ver com síndrome de liberação extrapiramidal, que também é chamada nos livros, vocês vão encontrar como CEP. Eu até coloquei no slide lá CEP, síndrome síndrome extrapiramidal. Os sintomas extrapiramidais. Aumento de acetilcolina na substância negra estriatal, ou por perda, por uma doença degenerativa, ou por bloqueio de D2 que o antipsicótico promove. Inibe. Aumenta aqui. Então, ou na doença, a doença de Parkinson, ou é uma síndrome, então, parkinsonismo, quando é provocado pelo antipsicótico, o Aldol, alto bloqueio de D2, alta função antipsicótica, alta afinidade por D2, mas em várias regiões do cérebro. Então, alto bloqueio dopamina, alta ação antipsicótica, mas também alta produção de impregnação. Parkinsonismo farmacológico. Aí os médicos falando, tá com parkinsonismo. Não, mas é a doença de Parkinson ou parkinsonismo farmacológico. Então, quando a gente fala, o indivíduo está impregnado, ele está duro, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo disso, todo esse mecanismo. A gente está falando que ele está com um parkinsonismo farmacológico, induzido farmacologicamente. E qual que é o mecanismo de ação? Bloqueio de receptor D2 nessa região, substância negroestriatal, bloqueia, aumenta a acetilcolina, e essa acetilcolina, esse neurotransmissor, ele é responsável por tudo isso. Isso é o efeito colateral. Esse é a impregnação, né? O conceito de impregnação, que é o efeito colateral. Como é que trata isso, né? Ou você troca, porque aí tem, dentro dessa coisa de segunda geração, ou porque são antipsicóticos modernos, ou porque, e também porque eles têm um mecanismo farmacodinâmico, que é uma afinidade por dopamina, o D2, e por 5-HT. Então os antipsicóticos, eles também têm uma afinidade por receptor de serotonina. Eles viram isso. Então essas substâncias, esses antipsicóticos, dependendo dessa afinidade aqui, dessa relação, eles também se ligarem, terem uma capacidade de se ligar
alguma porção, uma parte, não inteira, né? Porque eles não são serotoninérgicos, né? Mas tem alguma afinidade para o receptor de serotonina. Isso aqui é a teoria que eles chamam de atipicidade. E aí vocês vão escutar falar muito, o psiquiatra falar, esse é um antipsicótico atípico. Eles estão querendo dizer que é um antipsicótico de segunda geração, ou porque são os fármacos mais novos, né? E também tem que considerar esse mecanismo farmacodinâmico, que além de eles são mais específicos de D2, não tem um bloqueio tão amplo em várias regiões do cérebro, mas regiões mais específicas, preservam um bloqueio na região nigrostriatal, e tem uma afinidade serotoninérgica. E aí, essa teoria de atipia é uma teoria, assim, então são vários trabalhos, não é um consenso, mas é uma hipótese, tá? Teoria da atipicidade. Por que ele é atípico? Mais especificidade de D2, não atuando na substância nigrostriatal. Esse aqui é um sintoma, eu vou pôr 2 aqui, que depois eu vou falar, que tem a ver com a prolactina. E tem uma afinidade por serotonina, então eles observaram que esses antipsicóticos de segunda geração atípicos, eles têm uma afinidade também por serotonina e uma especificidade de D2, não em algumas regiões do cérebro, principalmente pré-frontal, que é onde a ação é importante para bloquear a produção alucinatória, né? Então são os atípicos também. O Leponex, a clozapina, apesar de ser de 1958, ela é atípica. Por quê? Porque ela não atua. Não existe caso de impregnação com Leponex. O que você vai ter com Leponex, com a clozapina, é lentificação psicomotora pela sedação dela, pelo relaxamento da musculatura. Mas não é porque está aumentando a acetilcolina nessa região, né? Está alterando esse balanço aqui, esse equilíbrio. É porque ele relaxa, o indivíduo fica muito sonolento e aí fica mais lentificado pela ação sedativa mesmo, que o antipsicótico também tem, né? É mais por isso, mas não é porque é uma lentificação, é um outro mecanismo de ação, gente, né? Um outro mecanismo farmacodinâmico. E aí queria falar um pouco da clozapina, porque a clozapina é medicação, né, assim, que é uma coisa muito forte, né, na linguagem psiquiátrica. Essa coisa da clozapina é usada para tratamento de esquizofrenia refratária. Então, assim, um conceito psiquiátrico, estritamente psiquiátrico, que é baseado na resposta à farmacologia, né? É isso, assim, é uma leitura bastante restrita e essa classificação. O que é esquizofrenia refratária? A psiquiatria define como esquizofrenia refratária aquele paciente que tem o diagnóstico de esquizofrenia, segundo lá o DSM ou a CID-10, que não respondeu ao primeiro antipsicótico utilizado em tempo e dose adequada e ao segundo antipsicótico. Então, se não respondeu ao primeiro e nem respondeu ao segundo, a gente está diante de uma esquizofrenia. E o que é não responder? Então, assim, isso aqui é uma leitura, um recorte psiquiátrico médico. Não responder, enfim, existem umas escalas, né, para ver, inclusive no programa de alto custo agora, medicações de alto custo. Todas essas medicações aqui do canto, os antipsicóticos de segunda geração ou atípicos, são de alto custo, muito caros. Uma caixa, R$500, uma caixa, 30 comprimidos. 500, 400, 300 reais. Então, tem um programa do governo, alto custo, que fornece essas medicações, né, em 2 farmácias centrais, em São Paulo, e também são dispensadas nos serviços de referência, os hospitais de escola, né, Santa Casa, dentro da farmácia da Santa Casa você vai achar, dentro da farmácia do HC tem, dentro da farmácia do hospital da Escola Paulista de Medicina, lá do Hospital São Paulo vai ter, mas também tem que preencher todo o protocolo, mas elas dispendem para os pacientes matriculados lá. Ou na rede pública geral, essas 2 farmácias dispendem, né? Medicação de alto custo. Então, são essas medicações, esses antipsicóticos de segunda geração, ou atípicos, né? A clozapina é um deles. Voltando para a clozapina. Então, conceito de esquizofrenia refratária, o paciente não respondeu ao primeiro psicótico. E o que é responder? Então, tem uma escala de avaliação de sintomas positivos e negativos na psicose, na esquizofrenia. Isso é psicopatologia
mais rapidamente. Aí seria interessante a gente dar depois pensar um seminário de psicose, segundo a psiquiatria, que a gente poderia falar um pouco sobre isso, com mais aprofundamento. Mas não respondeu, não diminuiu aquela pontuação, aí tem uma faixa, é tudo números, né? São estatísticas, são estudos estatísticos, não respondeu, então teve uma resposta parcial, mas não remitiu em tantos por cento, não quer zerar, tá? Ele foi refratário. Tentamos o primeiro antipsicótico, qualquer seja, aí você pode usar o Ampliquitil em dose e tempo adequado. Dose adequada, faixa terapêutica. Então a faixa terapêutica do Ampliquitil, para ação antipsicótica, é de 300 mg até 900 mg. Tá? Não respondeu, qual que é o tempo? 6 a 8 semanas. Você usa, garante que o indivíduo está tomando a medicação direitinho, tem que garantir isso, em 6 a 8 semanas, 2 meses. Não respondeu, você vai para o segundo antipsicótico, que pode ser um típico, não típico, né? Ou Ampliquitil, ou você troca pelo Aldol, ou algum outro, né? Antigo, Orap, Pimosida, o Equilide, são os mais antigos, os psicóticos mais antigos. Não respondeu ao segundo, 6 a 8 semanas de uso em dose adequada, aí você está diante de uma esquizofrenia refratária. 30% dos casos são considerados refratários. 30% das esquizofrenias são refratárias. Esse é o recorte, né? Não respondeu ou não, ele não considera as outras intervenções terapêuticas, aqui é só um recorte, né, de intervenção biológica e farmacológica. 30% das esquizofrenias são refratárias, não respondem nem ao primeiro nem ao segundo, né? E aí, a partir do segundo, você está, enfim, autorizado a introduzir a clozapina. Então quer dizer que assim, você tem todo esse arsenal terapêutico moderno, né, um pouco mais específico, mas aí você pode usar, 30% não vai responder e você vai chegar na clozapina com uma medicação de 1958? É isso aí. A psicofarmacologia evoluiu bastante, pero não muito. Assim, no protocolo desse ano, primeiro antipsicótico, você pode usar o modernão lá, vamos usar o Invega, que é uma medicação que tem injetável, que você faz um depósito, uma injeção por mês, ou o próprio Zafis, que é um modernão, tipo uma caixa dele está R$ 1.200. O último antipsicótico lançado. Você pode usar ele. Não respondeu? Você pode usar um Aldol. Não respondeu, você vai chegar no Leponex, 1958. O Leponex, que é a clozapina, eu estou colocando essas controvérsias às vezes para a gente problematizar a importância da intervenção farmacológica na psicose. Ela é importante, assim, mas vamos pensar, né, menos delirantemente com relação. É super complexo, é muito rico, tem muito desenvolvimento, a neurociência avançou muito, mas na prática clínica a resposta é outra história, né? Manejo clínico é outra história, né? Então, clozapina, né? E a clozapina é isso, é uma medicação que foi desenvolvida aqui e saiu na década de 70, eles pararam de usar porque teve casos de morte de clozapina, teve 3 casos letais, acho que lá na Noruega. Por que acontece? Essa medicação, por algum motivo, né, alguma idiosincrasia, né, uma ação dela na medula óssea, ela diminui os glóbulos brancos. Então o indivíduo se comporta como um indivíduo sem defesa, com o sistema imunológico muito abatido. E aí ele pode adquirir uma infecção, e uma infecção pode evoluir para uma sepse, um choque séptico, né? Então é uma medicação que demanda colher hemograma para contagem de glóbulos brancos e plaquetas das primeiras 18 semanas, semanalmente. Então toda semana você tem que colher hemograma, 18 semanas depois passa a ser a coleta de um hemograma uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. O programa de alto custo, o governo exige que você leve o hemograma uma vez toda vez que for renovar, que é a cada 3 meses. Mas a rigor tem que ser mensal, a cada 40 dias no máximo. Porque o risco diminui bastante de desenvolver um quadro de agranulocitose, né, ausência de granulócitos, de glóbulos brancos, né? Então é um risco baixo, 0,1%, 1 em 1000 que usam clozapina. Então quer dizer que se o indivíduo usar clozapina por 30 anos, ele tem que colher hemograma todo mês? É isso, né? E quando acontece de um indivíduo abaixar muito os glóbulos brancos usando clozapina? Você repete o hemograma, né, e repete 1 vez, 2 se for necessário, intervalo de
O indivíduo fez, por exemplo, o normal dos glóbulos brancos vai estar, os neutrófilos principalmente, é de 1.500 a 3.000, 3.500, 4.000. Se tiver 900, o indivíduo se comporta como se fosse um soro positivo, né? Um HIV, não tem célula, ou uma leucemia, né? Você colhe, você repete no dia, 24 horas, 48 horas depois. Se continuar abaixo ou em uma curva descendente, você tem que suspender a medicação, não tem jeito. E aí você tem que suspender. E aí, em geral, assim, não tem nenhum antipsicótico até hoje que tenha uma superioridade antipsicótica em bloqueio de dopamina em D2 específico que não provoca esse efeito colateral. A clozapina não provoca, ela é atípica, ela tem uma alta afinidade, é a medicação que não impregna, nunca, antipsicótico que nunca vai impregnar. Nunca é um termo forte, mas assim, eu nunca vi, assim, pela questão farmacodinâmica, não tem como. Clozapina e o Seroquel, que é a quetiapina. Esses dois têm uma alta afinidade serotoninérgica, uma especificidade D2 e não atuam, não bloqueiam nessa região, na substância nigrostriatal. Por não bloquear a dopamina aqui, eles não alteram esse balanço de acetilcolina e dopamina, não provocam o parkinsonismo farmacológico. Então a clozapina não existe nenhuma medicação que tenha uma superioridade à clozapina do ponto de vista de ação antipsicótica. Tá? Isso, né, falando de psicofarmacologia, falando desses recortes aí, desse modelo mais psiquiátrico, né? Mais restrito ao olhar biológico da psicose e do tratamento. Tá? Tô fazendo essa ressalva novamente e vou fazer ela várias vezes. Tá? Então a clozapina é isso. Esquizofrenia refratária, não respondeu, você introduz, 18 semanas colhe o hemograma, tem que acompanhar semanalmente esse hemograma. Imagina, você está diante de um paciente psicótico, paranoico, convencer que ele possa ir lá acolher ou deixar colherem o sangue dele semanalmente. É um trabalho, né, super difícil, e a importância do AT e toda a rede de cuidado é fundamental assim, para que isso aconteça. Porque é muito comum o psiquiatra indicar internação para introduzir clozapina. Mas seguro. Interna no hospital, está protegido, você interna, você colhe o hemograma, garante que esse hemograma, assim, já tive que eu digo, já atendi, né, quando trabalhava em hospital, regular no HC durante a residência, pacientes que ficaram internados. São 18 semanas de hemograma semanal. 4 meses e meio internado, só para garantir a introdução da clozapina, a retirada dos antipsicóticos outros, né? Do outro antipsicótico, a introdução da clozapina e a garantia do hemograma pelas primeiras 18 semanas. Então você interna para fazer isso. Complicado. A gente tem um caso de um paciente aí, Francisco, que está com 63 anos, e ele começou a se tratar há 2 anos. Ele passou uma vida com uma psicose sem nenhum tipo de intervenção farmacológica. E o cara chegou nos 60. Tá, agora estamos tentando construir uma rede de cuidado, com AT, intervenção familiar, oficina, né? Mas é isso, acontece, existe, tem de um monte aí, né? Assim, sem intervenção farmacológica e vivendo, né? Fora da internação, mas também tem muitos chapados de Aldol e internados 10, 15 anos em manicômio, entendeu? Então é relativo, não dá pra... É relativo. Não é de resolver ou não resolver, quer dizer, como é que entra aí o uso, né, todo esse pensamento, que eu acho que é como você subverte, eu gosto dessa palavra subversão, que tá na moda um tanto, né, mais antiga, como é que você subverte, como é que você usa isso tudo, eu acho que é o grande desafio, né, pro psiquiatra, né, e pro profissional de saúde mental, como poder utilizar dessas informações, desse tipo de ciência, que fundamenta e ajuda, mas subvertê-la em prol de uma estruturação subjetiva daquele sujeito no seu contexto, recebendo, né, todo o influxo do conhecimento da psicologia, né, de outros campos da psicopatologia, de outras formas de conceitos psicodinâmicos, né, para tratar. Né? Enfim, pensando no conceito de saúde mais ampliada, que não um conceito médico, né? Causa e efeito, nexo causal, remissão de sintoma, olhar só biológico da coisa, né? Porque no campo da saúde mental não é assim, né? Então,
É isso. Bom, falamos. Aqui a gente só está no antipsicótico, mas acho que é isso. A prolactina, enfim, é um mecanismo psicofarmacológico que aumenta a prolactina e o indivíduo vai ter alterações de menstruação e tal, mas era mais para explicar essa coisa do D2, né, dessa especificidade. Eu queria te falar do Leponex e colocar essa contradição, que ele é antigo, mas ele é atípico e ele é para o refratário, é o que não respondeu, e ele tem uma superioridade com relação aos outros modernos, inclusive. Mas os modernos respondem, funcionam, tem muito menos efeito colateral, muito menos impregnação, né? Clozapina não tem impregnação, só que ela tem essa demanda de ter que colher o hemograma e tal, então é um manejo delicado, então você segura para usar quando você está diante de um caso refratário, segundo essa definição, né? É uma definição bem médica, assim. Falar agora de o EH, que é o estabilizador do humor. Então, drogas estabilizadoras do humor. Então, acho que o grande representante dessa classe é o lítio. Aí tem outros, são os anticonvulsivantes, por anticonvulsivantes. Lítio anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes. Aí, eu vou citar os exemplos principais. Depakote, Depakene. Depakote ou Depakene. Depakote, que é o ácido valproico. Tem o Tegretol, que é a carbamazepina. Tem o oxcarbamazepina, que é o trileptal. Tem a topiramato, também na moda, topiramato. Vale falar da lamotrigina também. Lamotrigina. Estabilizador do humor, um conceito controverso também, por quê? Porque o que você entende por uma medicação estabilizadora do humor? Você está falando aqui do arsenal terapêutico para tratar as psicoses afetivas. Você pode usar em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, sim, mas aqui, psicoses afetivas. Lá no século XIX, as psicoses maníaco-depressivas, a PMD. Atualmente, transtorno do humor bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, né? TAB. Ou, né, o transtorno do humor, TH bipolar, ou antiga PMD, psicose maníaco-depressiva. Por que caiu por terra esse conceito? Rapidamente, né? Porque são quadros psicopatológicos que psicotizam, que fazem episódios maníacos e depressivos, mas passado o episódio, esses indivíduos eles entram no estado de eutimia, né, de um humor não polarizado, não assim intensamente polarizado para baixo para cima, para depressão ou para uma mania, e tem uma restituição da personalidade, né, tipo ad integrum, você volta ao teu padrão de funcionamento, de organização neurótica, pode ser também. Se o indivíduo tiver um funcionamento neurótico, né? Tá? Então, por isso que não é mais psicose maníaco-depressiva, mas é um transtorno do campo do humor. Mania começa a decolar, da mania faz uma ideia grandiosa, de uma ideia grandiosa para fazer um delírio de grandeza, e aí decola, e às vezes precisa ser internado. Então, medicações que têm ação antimaníaca. Só que se é estabilizador do humor, eu tenho que ter ação para cima e para baixo. Se eu tô querendo... Então esse termo é um termo controverso, na verdade sim. A medicação que mais se encaixaria nesse conceito é o lítio, porque o lítio também tem uma ação antidepressiva. Em depressão refratária, que não responde com antidepressivo, você pode associar, está autorizado, tem evidência de associação com lítio com melhora de atuação suicida, inclusive, assim, né? Melhora da depressão. Então, o lítio é o que mais se encaixaria. Os outros estabilizadores do humor, anticonvulsivantes, né? Dessa classe aqui, farmacológica, anticonvulsivante, eles têm ação só mesmo, exclusiva, antimaníaca. Na prática, e também em alguns livros, alguns antipsicóticos, os que têm afinidade por serotonina, os atípicos,
os atípicos ou de segunda geração, esses mais novos, lembrar que a clozapina não é nova e também é atípica, né? Eles também podem ser considerados estabilizadores do humor porque eles têm ação antimaníaca. Então acabou ganhando meio que ao longo da história do uso dessa força da intervenção farmacológica como no pensamento hegemônico e na intervenção hegemônica, né, desse campo, né, da medicina, da psiquiatria mais neurobiológica. Então, por exemplo, Seroquel, que é a quetiapina, lembra? É um antipsicótico, né? A quetiapina é antipsicótico, bloqueador de D2, ele tem afinidade por serotonina, né? Não impregna essa medicação. Ela tem ação também, um antipsicótico, ele pode ter uma ação também antimaníaca, porque essas medicações, lembra o mecanismo de ação? Para atingir uma concentração de equilíbrio, você tem que ir aumentando a dose dentro da faixa margem terapêutica, precisa de 5 meia-vidas, tempos de meia-vida do remédio para chegar num platô. Então, esses anticonvulsivantes, mesmo lítio, demoram 7 dias para chegar no platô, então para ter resposta 10 dias. O cara está decolando, está arrebentando tudo. Você tem que entrar com antipsicótico para baixar, porque o antipsicótico ele tem uma ação sedativa, já de início, abaixa. Então aí o Seroquel, outros antipsicóticos esses mais atípicos, mas o próprio Aldol, a gente usa olanzapina, Ziprexa, né? APs. Por serem usados no controle da mania em pacientes com psicoses afetivas, transtorno afetivo bipolar, ganhou esse nome. O Seroquel em altas doses, acima de 600 mg, ele aumenta a afinidade por serotonina e por aumentar a afinidade, ele bloqueia a dopamina, mas por ter bloqueia a dopamina, mas ativa a serotonina, ele também pode ter uma ação antidepressiva. Então o Seroquel também pode, às vezes, é considerado um estabilizador do humor, ação antimaníaca, e doses maiores pode ter um efeito antidepressivo, mas assim, o grande representante dessa classe é o lítio, e tem os anticonvulsivantes, que é o Depakote, o Depakene, que é o ácido valproico ou divalproato de sódio, o Tegretol, que é a carbamazepina, Trileptal, que é a oxcarbamazepina, que são anticonvulsivantes, né, usados na neurologia. Tem ação antimaníaca, boa ação antimaníaca, e são considerados então estabilizadores do humor por ter essa relação de atividade antimaníaca. Tá? Topiramato também. Fazer um adendo do topiramato. Topiramato é uma medicação anticonvulsivante usada então para epilepsia. Ele foi desenvolvido para epilepsia juvenil, mas ele também pode ser usado, ele é usado na psiquiatria, na neurologia também para profilaxia de enxaqueca, topiramato, muito comum, tomar topiramato para prevenir crise de enxaqueca. E aí outras ações, outros usos, bulimia nervosa, transtorno compulsivo alimentar, outras compulsões alimentares que não é bulimia nervosa, você usa o topiramato, ele tem uma ação anticompulsão. Alcoolismo e cocaína, então ele é usado em alcoolismo, o topiramato é uma opção farmacológica para controlar o BIND, né, a compulsão por álcool. Em cocaína, assim, de todas as medicações usadas para dependência de cocaína, ele é o que teve maior evidência de controle de fissura. Topiramato, e ele tem uma ação impulsiva. Então, vamos lá, diagnósticos. Vamos só pegar então o diagnóstico, DX, vai. Então, os pacientes emocionalmente instáveis, né, ou com uma histeria grave, com ataques de cólera, expressão inapropriada da raiva, atuações, grandes atuadores, automutilação, heteroagressividade, então esses pacientes muito atuadores, muito impulsivos, né? Enfim, a psiquiatria chama de transtorno de personalidade borderline, né? Quando são indivíduos muito atuadores, você usa estabilizador de humor, mas não para estabilizador do humor, com ação estabilizadora do humor, mas uma ação aqui que está sendo pensada, gente, porque não é uma mania dentro desse campo aqui do transtorno afetivo, né? É uma mania, enfim, com outras características, né? Mas enfim, semelhante, mas tem outras características, outras naturezas, tem um pano de fundo psicodinâmico mais forte, vamos assim colocar. A importância do uso dessas medicações nesses pacientes atuadores, que a psiquiatria chama de transtorno de personalidade borderline, é a ação anti-impulsiva. Lítio,
anticonvulsivante, então essa paciente é histérica, border, o paciente é border, automutilação, uso de substâncias, desinibição, comportamento promíscuo, agressividade, várias tentativas de suicídio, tá tomando Depakote, por quê? Então, anticonvulsivante, ação anti-impulsiva, segura impulsividade, muito comum topiramato ser usado, anti-impulsivo. A lamotrigina é um anticonvulsivante que é usado para depressão bipolar. É o único anticonvulsivante. Lítio não é anticonvulsivante, né? Lítio é um sal. Não tem ação anticonvulsiva. Ação antimaníaca e antidepressiva. E tem esse anticonvulsivante, a lamotrigina, Lamitor, né? Que eu acho que é a marca mais conhecida, é usado para depressão, tem resposta para depressão bipolar. O que é depressão bipolar? Depressão no indivíduo que tem um histórico de episódio maníaco ou de um episódio maníaco com sintoma psicótico. Então a lamotrigina ela responde, pode ser uma boa opção para depressão bipolar, mas não tem ação antimaníaca. Não tem, a lamotrigina não tem. Eu estou colocando aqui porque ela é usada nessa classe de estabilizador do humor usado para esse quadro psicopatológico, transtorno afetivo bipolar. Mas nos quadros de personalidade impulsiva, você também vai usar essas medicações com visando essa ação. Mas eu não posso ter um paciente que é bipolar e é border? Pode, existe, né? Quer dizer, o sujeito, são recortes, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Acho que é isso, estabilizador do humor é isso. Aí, antidepressivo, queria só falar rapidamente, assim, duas coisas rápidas sobre o antidepressivo. Primeiro que assim, existem 11 tipos de acordo com o seu mecanismo de ação. E cada tipo tem várias opções. Aí eu vou falar do principal. Existem, né, os primeiros são os imaus, é uma classe que é o Parnat, é o antigão, primeiro, década de 50, aí tem os tricíclicos, esses tem na rede pública, os tricíclicos bastante, então amitril, anafranil, amitriptilina, vou por aqui amitriptilina, amitriptilina. E aí tem a geração Prozac, que é década de 80, Prozac, que é a fluoxetina. E aí a fluoxetina são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, então são específicos de serotonina. Esses aqui atuam em vários neurotransmissores. Essa classe significa que são medicações tratadas só para depressão? Não. A gente usa para várias outras coisas. Transtorno para pânico, para quadros ansiosos. Então vou por aqui, ó. Transtorno do pânico. Transtorno de ansiedade generalizada, depressão propriamente dita, bulimia nervosa você pode usar, ação anti-impulsiva também, tá? Então você pode usar uma fluoxetina para bulimia nervosa e é a primeira opção, controlar a compulsão em doses altas. Né? Então ação ansiolítica, né? TOC. Medicação para toque, o anafranil, né? Que é famoso lá, anafranil, é um tricíclico. Isso aqui são classes de acordo, são 11 tipos de classes de acordo com o mecanismo de ação, de acordo com a farmacodinâmica, aquilo que a gente estava falando. Mecanismo de ação, qual receptor que atua? Na depressão, os principais mecanismos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e 5-HT, que é serotonina. São os principais. Né? Então tem antidepressivos que atuam só na serotonina, inibidor seletivo aqui, só na serotonina. Tem duplo mecanismo de ação, tipo Effexor, né? Venlafaxina, vocês já viram falar, mas ele atua em serotonina e noradrenalina. Em doses mais altas ele também atinge dopamina, então é potente. Esses antigos aqui, o Imal, Parnat, ele atua em todos os neurotransmissores excitatórios, né?
Então, são bons antidepressivos, mas com muito efeito colateral, porque eles são poucos específicos, eles têm ação em várias regiões cerebrais, em vários tipos de receptores, e aí eles vão provocar efeito terapêutico, mas também efeito colateral, né? Então, de antidepressivo, eu queria falar isso. É uma classe de medicações, são 11 tipos de acordo com o mecanismo de ação, ou só serotonina, ou só dopamina, ou serotonina e dopamina, ou melatonina, ou noradrenalina, ou só serotonina. Então, são 11 classes. E cada classe tem um monte. E aí, o Prozac, os filhos do Prozac, fluoxetina, aí eu vou pôr aqui, né? Os famosos, gente, né? Sertralina, o Zoloft, citalopram, que é o Citar, o escitalopram, que é tipo uma mudança dessa molécula, virou o citalopram, que é o Lexapro, né? Tem a paroxetina, que é o Pondera. O que mais aqui? Fluvoxamina, que é o Luvox, um monte, vai embora. Só aqui a gente chega nos 30 tipos, 30 remédios diferentes. 30 remédios diferentes que têm esse mecanismo de ação da classe cuja a fluoxetina foi a primeira inventada, a Prozac, na década de 80. Esse mecanismo de ação tem tudo isso aqui. Sertralina, citalopram, Lexapro, Pondera, Luvox, vai embora, tem uns 30. Só aqui. Aí tem os tricíclicos, que eu estou citando porque são os antigos, tem uma ação potente antidepressivos, e Malson foram os primeiros antidepressivos. E aí tem outros 11 tipos que, enfim, não vou me delongar. Eles são classificados de acordo com o mecanismo de ação, não só usado para depressão, mas para pânico, para ansiedade generalizada, para bulimia nervosa, para toque e também em doses altas como ação anti-impulsiva. Quando a gente ouve muito estalopram, por exemplo, eu ouço bastante. É o laboratório que faz muita propaganda ou ele se destaca entre todos eles? Qual o? Estalopram. Estalopram então a Lexapro, e a Lundbeck é uma das maiores empresas do planeta Terra. O laboratório, né? Faz muita propaganda. Então, é muito poderosa. Só escuto ele. Tipo, é isso. Mas é bom, ele é bom. Ele é bom, mas assim, melhor que a fluoxetina? Ele é tão bom quanto a fluoxetina. A fluoxetina tem uma meia-vida mais longa. Então você vai usar, você está com um paciente de mais de 65 anos, então idoso que toma várias outras medicações, você quer ter menos interação medicamentosa, aí você usa o estalopram, que ele tem menos interação, menos ligação proteica. Lembra na corrente sanguínea? A albumina carrega o fármaco. Se eu tenho um idoso com baixa reserva, com menos albumina no sangue, e ele toma um monte de medicação, um monte de remédio que essa albumina precisa carregar. Então eu vou usar uma medicação, pensando na farmacocinética, que se ligue menos à proteína. Aí esse estalopram é um bom, ele interage menos, então isso acaba usando. Mas assim, de ação terapêutica, você vai pensar mais efeitos colaterais do que esses mais modernos, têm menos efeitos colaterais, mas não são melhores em termos de ação terapêutica. Mas são melhores em termos de efeito colateral, né? Então melhora a qualidade de vida e tal, né? É isso. Aí os ansiolíticos, vou encerrar por aqui, a gente vai abrir para conversar um pouco. Os ansiolíticos, então, mas antidepressivo não tem âncio de ansiedade, lítico de lise, de quebra de ansiedade, ansiolítico. Mas a fluoxetina, por exemplo, sertralina, eles não controlam a ansiedade, eles são ansiolíticos? São também, mas é que ganha esse nome, historicamente, ele fica bem, ansiolítico você está usando, você está querendo dizer de medicações relaxantes de ação rápida, né? E essas medicações relaxantes de ação rápida, que também são hipnóticos, induzem sono e também tem uma ação anticonvulsiva. Mas por que ação anticonvulsiva? Isso aqui são mecanismos de ação completamente diferentes, não é? Não dá para atentar a isso porque é muito específico, mas são outros tipos de anticonvulsivante. Os hipnóticos tarja preta, ansiolíticos, eles têm ação relaxante muscular, ação rápida, eles têm ação indutora de sono, hipnótica, induz o sono, e por serem depressores do sistema nervoso central, deprimem no sentido não de depressão psiquiátrica, mas de depressão no sentido de diminuir a atividade elétrica cerebral, eles vão ter ação anticonvulsivante. O diazepam, né, assim, é uma medicação, você está com uma crise convulsiva, primeira medicação é o diazepam.
né, que você dá lá no pronto-socorro e tal, no hospital. Então, ansiolíticos, diminuem a ansiedade, diminuem a ação rápida, tem efeito relaxante muscular, indutor do sono, então ação hipnótica e anticonvulsivante. E são tarja preta, TJ. Por que são TJ, tarja preta? Porque atuam na área do prazer. Então, fenômenos de tolerância, lembra que a gente falou de abstinência e potencial de abuso. Abuso. Né? Porque dão prazer, dão relaxo, né? Enfim, acho que tem uma ação aí semelhante a uma intoxicação alcoólica leve, né? Assim, é uma medicação que simula porque atua naquela neurotransmissor lá, o GABA, que eu falei lá semana passada. E aí, qual que é a diferença então? É tarja preta, induz sono, e aí são bons, como tem uma ação de quebra de ansiedade, ansiolítico de ação rápida, são bons para quem está tendo uma crise de pânico, né? E aí, qual que é a diferença deles? Basicamente, são classificados em 3 tipos, de acordo com sua meia-vida. Lembra? A cinética lá, quanto tempo que o fármaco leva para que o organismo diminua sua concentração em 50%. Então, eles são divididos em 3 tipos de ação de meia-vida, tempo de meia-vida curta, intermediária e longa. Meia-vida curta é mais usado, gente, sim. O famosão daqui é o Dormonide ou Midazolam. Quanto menor a meia-vida, mais eu tenho que tomar, 2 horas depois eu tenho que tomar mais dele, daqui 2 horas mais dele, e aí por conta disso ele tem um potencial de abuso maior. Dormonide, Boa Noite Cinderela, se mistura com álcool, dá uma reação paradoxal com desinibição, excitação, euforia, o indivíduo não lembra de nada, porque ele tem uma ação amnéstica, ele pode ter um estado de confusão mental com bloqueio de memória, como o álcool também tem, né? A embriaguez, né? Então, o Dormonide é usado para procedimento, assim, em hospital, em clínicas para intervenções, né? Uma endoscopia, uma colonoscopia, um exame, vai fazer precisa de uma sedação porque vai ser submetido, vai passar um catéter ou vai fazer uma hemodiálise. Você dá um Dormonide, né? Seda, e ele tem uma ação de 30 a 40 minutos, 1 hora depois o indivíduo levanta, né? Ação curtinha. Então, o Dormonide é usado mais para procedimento médico, ambiente hospitalar, tá? Às vezes tem comprimido de Dormonide, mas assim, eu não uso. Muito cuidado, porque esse remédio ele tem muita reação paradoxal. Você toma e o indivíduo, ao invés de ficar sedado, tem uma ação paradoxal com desinibição, desorganização do comportamento, um estado meio maníaco, orgânico, por ação, por estímulo do benzodiazepínico. Ele é um depressor, mas ele pode ter uma reação paradoxal. Por isso que vocês vão falar reação paradoxal. Quando alguém fala reação paradoxal, é tarja preta, é hipnótico, benzodiazepínico. O benzodiazepínico é a estrutura molecular, né? Dormonide é o que faz essa reação paradoxal. O indivíduo fica desinibido e, em geral, não se lembra, né? Então, você vai fazer endoscopia, toma, você vai dormir. Mas, às vezes, é muito comum o médico dar o Dormonide e o paciente começar a falar, contar um monte de história e tal, e não se lembrar do que aconteceu. Inclusive, é uma medicação que é Midazolam, o nome da substância. Injetável, é um indutor de anestesia geral. Tá? Aí, o de meia-vida intermediária, gente, frontal. Meia-vida, né? Então, porque tem um pouquinho... Então, o dormir de 40 minutos, 1 hora, procedimentos rápidos. O intermediário, meia-vida de 6 horas, 8 horas. Frontal, Lorax, que é o Lorazepam, o próprio Lexotan. Meia-vida intermediária. Então, você pode tomar até de 6 horas, de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E de meia-vida longa, onde, sim, eu acho que o grande representante é o Valium, que é o diazepam, que é o que mais tem, né, de dispensação aí na rede pública mesmo, assim, mas... E o Rivotril, que é o clonazepam, que o Brasil é campeão de consumo de Rivotril no mundo, dados desse ano. Mais consome Rivotril no Brasil.
O Rivotril é da Pfizer, uma das maiores empresas do planeta também. Pfizer, Lundbeck e a própria Janssen, que é da Johnson. Tem outros também, o Ocadil, né, que é de meia vida longa, o Dalmadorm, que aí, tipo, o indivíduo dormir, tem uma ação mais prolongada do sono, às vezes desperta antes das 5 da manhã, tá? Então você tem a meia vida mais longa, é interessante, você usa esses. Se o indivíduo só tem uma dificuldade de iniciar o sono, pensando em ação hipnótica, aí você dá um frontal, um Lorax, né? Intervenções mais curtas, Dormonide, mas com esse cuidado, tem que ser no ambiente hospitalar, pode ter reação paradoxal. Então, Sabe por que tem gente que fala, em mim não faz nada? Lorax, frontal. Aí Nossa, aumenta a quantidade. Uma hora vai fazer. Não sinto nada. Uma hora Todo faz. esse... Uma hora faz, sim. Uma hora faz, assim, é isso, né? Assim, você pode, o Rivotril lá, Rivotril tem de 0,25, que é sublingual. Esse de 0,25 sublingual do Rivotril é para episódio de pânico. O cara tá na rua, tá no metrô, tá em qualquer lugar, tá no trânsito, tá dirigindo, começa a ter uma crise, precisa ter uma ação rápida, sublingual é mais rápido. Né, lembra? Até cair no estômago, via oral, 1h30, pico de máximo. Sublingual, 20 minutos bateu. Então tira o cara do pânico e não vai sedar o cara. Se o cara está dirigindo, ele toma, passa o pânico, mas não vai dormir no volante. Aí tem o de 0,5 e tem o de 2. Paciente psicótico, né, um quadro de mania, você pode chegar a 2 miligramas de 6 em 6 horas. 12 miligramas ao dia. 12 miligramas ao dia. 12. Aqui 0,25 para tratar pânico. Pra ter uma ideia, assim. Então, assim, a margem terapêutica é gigante. Então, assim, 0,25 não faz efeito, 0,5 não faz efeito. 2 miligramas para dormir não está adiantando. 4 miligramas para dormir não está adiantando. 6 acho que vai fazer, hein? 8 vai derrubar o cabo. O cara pode ser grande, mas derruba. É assim, faz efeito sim, depende da dose. Porque a margem terapêutica, estou usando o exemplo do Rivotril, é enorme. Eu posso usar 0,25 com um paciente com estrutura neurótica, só para controlar o pânico dele, e eu posso usar 12 miligramas como ação de convulsivante em um paciente neurológico, com rebaixamento intelectual. Né? Então é bem grande a margem terapêutica, de 0,25 a 12 miligramas. Né? Uma hora faz. Acho que uma hora faz, Você sabe o que me passa na cabeça? Por que deu aqueles problemas lá com Michael Jackson, com Elvis Presley? Né? Elis Regina, Jimi Hendrix, John Bonham. Todo mundo, por que será? A medicação, falaram. Amy Winehouse. O médico ficou lá, né? O médico do Michael Jackson mesmo, ficou lá com problemas legais e tal. Eu fiquei pensando em tudo isso daí. Tem muita gente que foi embora com mistura, né? Cassiarella, Elis. E é tudo um sistema de recompensa, né? Acontece, o que o pessoal faz? Usa cocaína e aí segura com frontal e Rivotril. Cocaína dá palpitação, né? Enfim, vai usando, vai a noite inteira, começa a palpitar coração, dá dor de cabeça, pode ter ataque de pânico. E aí o Rivotril segura, o cara consegue ficar usando mais. Só que uma hora o coração não aguenta. Né? Tipo, o que está acontecendo é isso. Então mistura de álcool com cocaína, forma uma substância chamada coquetileno. E essa substância ela é muito mais irritativa para o miocárdio, para a musculatura do coração, do que só a cocaína. O coquetileno, que é a mistura de álcool com cocaína, é muito mais lesivo para o músculo cardíaco que só a cocaína. Ou só o álcool separadamente. Então você já tem essa associação. E aí manda Rivotril, porque eu quero dormir, não consigo. Cheirei muito pó e tô aqui acordadão, preciso dormir. Aí eu mando o Rivotril. Só que aí você pode ter uma arritmia cardíaca, né? Mas acaba acontecendo, né? Muito. Independente da idade, né? Que nem aquela aí. Então, 27 anos. 27 Elis Regina, 36. Elis Regina, 36 anos. Casseller, 39 anos. O Chorão lá, mas o Chorão foi álcool e cocaína. Tinha medicação, né? Ele tomava antidepressivo, fazia tratamento e tal.
eu sou novo, né, nessa área. Desde que eu entrei, eu ouço falar muito das medicações para a intervenção da patologia. Eu queria saber se essas medicações, elas ajudam também na questão do libido. Eu tenho um caso onde eu trabalho que de 10 palavras que um atendido fala, 9 é sexo. Ele tem os hormônios muito aflorados. E dependendo, se chega um homem lá, por exemplo, que na verdade ele é o caso um dos mais complicados que nós temos, pelo menos do meu ponto de vista. Ele gosta de se vestir de mulher, ele se veste de mulher, ele se chama Raoni, mas ele é tratado lá como Rayane. E então quando chega um homem diferente, se a gente não toma cuidado, ele quer abraçar, ele fala palavras vulgares, e é difícil tratar com ele, porque ele é o tempo inteiro falando de sexo, que ele quer passar a mão, que ele quer abraçar, que ele quer pegar um negão, enfim. Ele fala coisas que é complicado. Eu queria saber se essas medicações ajudam, auxiliam na questão hormonal, ou se existe uma medicação específica para estar baixando a libido. Sim, então, a maioria das medicações psiquiátricas, que significa tudo isso que a gente falou, diminuem a libido. A grande maioria. Antidepressivo diminui a libido, por ação na serotonina, antipsicótico diminui a libido, anticonvulsivante diminui a libido. Né? Não quer dizer que vai diminuir, mas tá lá na bula e na prática clínica a gente vê. Então assim, o cara tá tratando uma depressão com fluoxetina, 20 miligramas, 40, 60 o cara respondeu, melhorou a depressão, sintomas ansiosos, deu uma melhorada e tal, mais, enfim, trabalho terapêutico e tudo mais, mas a libido fica bem baixa. Então, todas as medicações diminuem a libido. Existem algumas medicações, aí no manejo, que eu não citei aqui, que manejo mais específico, que tem menos ação ou não ação na libido. São poucas. A maioria... Então, aí você maneja tratando isso, né? A bupropiona e o Donarém, que eu não coloquei, mas estão na classe dos antidepressivos, entre aqueles 11 tipos de mecanismos de ação ali. O Donarém, que ele tem uma ação, ele é duplo mecanismo, noradrenalina e dopamina, ele não atua na serotonina, então ele não mexe na libido, não diminui e ele aumenta a libido, né? A bupropiona, isso mais em homem, né? Pode até induzir ereção prolongada, então Donarém não é uma medicação que daria usar nesse indivíduo, porque aumentaria a libido dele, né? E as atuações, assim, nesse sentido. O que eu me lembro, ele toma carbamazepina, ele toma topiramato, ele toma sertralina. Então, você citou 3 medicações que abaixam a libido, sim, quase zero a libido. E ele tá desse jeito. Nossa, ele é no topo, assim. Não tem só a ver com o hormônio, é Não. também linguagem. Né? Então, claro. não é necessariamente Boa. a vontade dele. Tem a ver. Sim. Sim. Acho que também tem a questão também do manejo, a questão também dele estar sem, de fato, né? Tem 22 anos e totalmente, eles não têm acesso a sexo, tem a questão da fantasia, né? Claro. E não necessariamente também pode estar ligado só à questão do desejo em si, essas falas, né? Sim. Mas também uma questão fantasiosa, uma questão de personalidade, o que eu sou, o que eu quero, e não necessariamente seu desejo em si, a vontade em si em praticar o sexo. Tem a ver também, mas também tem muita questão da fantasia. Sim. Sim. Não, mas total. alguém que também tem um nome, né, mas que também tem uma outra identidade, que quer dar um outro nome para ele também, já fala disso também, de uma maneira, acho que tem... Tem a questão, a confusão... Acho que é mais complexo, né, que acho que é para além da medicação Exatamente, também. eu acho que no caso dele é mais uma questão mesmo assim, do olhar, da confusão, né, e das fantasias que surgem, do que uma questão de cunho sexual, de fato, o ato em si, sabe? Parece muito também ligado a isso. Não, total, porque é isso, assim, ele tem medicações que suprimiriam as pulsões libidinais dele, mas a pulsão, Mas a ela fantasia, tá saindo. Aí vem, e aí a pessoa vai falar o que, né, não necessariamente é em si de sair realmente fazendo por aí. Esse caso que o Thiago falou do Francisco, né, recente, é um paciente que eu acompanho, vou na residência,
E agora, recentemente, também, o irmão dele, né, que também é acompanhado, tem o Thiago, um psiquiatra, tem o neuro, também falou em querer tomar um vinho, também era uma questão que ele foi também conversar com o Thiago, de uma vontade, de um desejo. E recentemente também, após isso, também ele junto de duas cuidadoras, que eles vivem com duas cuidadoras, começou a aparecer muito um libido sexual, assim, uma vontade de transar com as cuidadoras, de querer tocar as cuidadoras essas que dormem lá, passam a noite 24 horas, então cria um campo também, né? Eu imagino numa instituição, eu imagino também dentro da casa desses seres humanos, né? Que de alguma maneira a gente também tem que dialogar, tem que tratar, e aí a medicação, a terapia, enfim, né? É toda uma série de... Todo um manejo, né? para poder tratar, né? Para poder dialogar com eles já ficam sem também. Sim. A minha pergunta, na verdade, foi se existe uma medicação específica para isso. Sim. Não a questão da fantasia, que ele não vai ter a possibilidade de fazer mesmo, porque ele fica da instituição para o centro dia, do centro dia para... como você acabou de falar, ele teve um episódio assim com uma cuidadora lá, de mostrar o pênis, de dizer, me faz virar homem. Ele chegou a dizer isso. Sim. Me faz virar homem. Ele falou isso para uma cuidadora. Então a questão se existe uma específica para isso, apesar de você dizer que essas medicações ajudam a diminuir, é porque ultimamente, nesses últimos tempos, está demais. Assim, ele tem ido mais assim de falar mesmo, de erguer a roupa, de mostrar o pênis, e de falar, me faz virar homem, de ficar olhando para as meninas pelo espelho, sabe? Sim. Que ele falou, a última palavra dele para mim foi, tio, eu gosto de me vestir de mulher, mas eu sinto atração por mulher também. Então essa é a confusão, uma hora ele só gosta de homem, uma hora ele fala que gosta só de vestir de mulher, mas ele quer ter um filho com uma mulher para ele cuidar da criança e mandar a mulher embora, sabe? Tem uns papos assim? Tá. É bem Existe. Aqui não. Aqui teve algumas experiências, mas o Conselho de Ética não aprovou. E uma tentativa, na verdade, experiências não. Teve algumas propostas de estudo. Nos Estados Unidos, sim, bloqueadores de testosterona. Pacientes, indivíduos pedófilos que passaram ao ato e abusaram de crianças são presos, né? Em medida de segurança. Na cadeia, o médico prescreve bloqueadores de testosterona, que é também considerada uma intervenção endocrinológica específica, chamada de castração química. Isso existe. No Brasil a gente não usa, nos Estados Unidos tem bastante. Mas será que serviria, né, para esse caso? Acho que não. Acho que não. Não. Mas tem. Chama castração química, né? Que os transsexes utilizam bastante dessa via, né? Tomando, os endocrinologistas que acompanham as transexuais, enfim, acabam usando hormônios aí, né, enfim, para bloquear a testosterona e às vezes diminui muito a libido, né? Mas tem alguns específicos que são bloqueadores, que a libido vem da testosterona, tanto na mulher quanto no homem, né? Vem desse hormônio, ele que ativa uma região lá relacionada a essa libido mais primária, mais da pulsão, mais libidinal. E existem hormônios sintéticos que bloqueiam testosterona e levam à castração química total, assim, né? É usado nesse contexto mais criminal nos Estados Unidos para pacientes que tiveram ato de pedofilia, porque pedofilia não é crime, né? Pedofilia é uma estrutura, né, perversa de personalidade, a pedofilia, a constituição, um sujeito que só tem prazer com criança. O ato é crime, né? A pedofilia não. A pedofilia é um diagnóstico. O ato é um crime. Então, nesses criminosos, né, a medicina lá nos Estados Unidos, a medicina forense, utiliza a castração química com bloqueador de testosterona. Uma outra dúvida que eu tenho também é como que a gente identifica, na verdade, um surto? Uhum. Que é um dos questionamentos que nós cuidadores temos lá, e que nós temos uma menina que entrou há pouco tempo, Uhum. e a gente não consegue entender, na verdade, o que acontece com ela. Porque, assim, ela não consegue, o que a gente percebeu agora nesses últimos dias, que ela não aceita a palavra não. Um exemplo, essa semana agora, faz 2, 3 dias, ela pediu para que se pegasse um tênis para ela que estava guardado num quartinho. Aí a cuidadora falou, não posso pegar agora, você vai ter que esperar. Uhum. Aí ela olhou para a cuidadora e falou assim, se você não pegar agora, eu vou quebrar tudo aqui. Uhum. Uhum. E foi para quebrar, porque a cuidadora falou, não vou pegar.
Aí a primeira coisa que ela fez é tirar toda a roupa do guarda-roupa. Ela quebrou todos os vidros da moradia assistida. E só que ela quebrava e ela tinha o cuidado de não se machucar. E na minha cabeça, leiga, eu não sei, posso estar errado, acho que quando uma pessoa está em surto, ela não se preocupa se ela vai se machucar ou não. Porque ela está em surto, ela vai quebrar independente do que vai acontecer com ela. Então ela quebrava e se afastava, ela quebrava e se afastava. A cuidadora chegou a pedir para ela assim, para um pouquinho de quebrar que eu preciso passar. Ela parava de quebrar, deixava a cuidadora passar, entrar no banheiro, a cuidadora pedia de novo, ela parava de quebrar, a cuidadora passava, ela voltava a quebrar. Então, como que a gente define, como que a gente consegue identificar um surto realmente ou de repente de uma birra porque ouviu um não? Boa. Então, assim, esse nome surto é um nome que está apropriado da cultura, né? Então, assim, a definição de surto no campo da psicopatologia e da psiquiatria é uma outra coisa, né? Então, você vai falar de surto, agudização, então uma coisa muito intensa, aguda de sintomas positivos, alucinações e agitação, porque o indivíduo está escutando várias vozes que estão mandando ele pegar a faca e matar o pai e a mãe, por exemplo, né? Então, essa produção mais positiva. Mas esse surto que a gente utiliza na cultura geral, por exemplo, essa situação eu não vejo muito diferente de uma situação que no trânsito em São Paulo, que o motoboy, você fechou o motoboy pegou, enfiou o pé no teu retrovisor, levantou e saiu com uma arma, atirou ou espancou alguém. Isso é uma situação de surto. Né? Assim, é esse surto que a cultura, essa significação de surto que a nossa cultura tem utilizado hoje em dia. Né? Enfim, você está lá, enfim, você é de um partido militante tal, aí cruzou com os amarelinhos tal, e aí ali como porrada, né? Então, qualquer um, nesse sentido, é capaz de ter um surto, qualquer um de nós. Né? Beber um pouquinho a mais, teve uma discussão familiar, então, dependendo do quão frágil você está naquele momento da vida, você pode ter um rompante, um ataque de cólera, qualquer um pode ter um ataque de cólera. E aí isso, nessa sociedade da norma, né, e da repressão de qualquer pulsão, ganha o nome de surto. Surtou, o cara está surtado no trânsito, lá, o outro está espancando, o outro está chutando. Isso é surto, né, no jargão, mas assim, na psiquiatria é quando o indivíduo está sendo invadido por alucinação, assim, está muito agitado, porque está muito invadido e está invadido, então perdeu, né, o limite da fronteira do que é o real, o que não é, o cara está... Então, esse é o conceito de surto na psiquiatria, mas esse surto aí acontece com as pessoas que têm diagnóstico ou as pessoas que não têm diagnóstico também, né? Sim, acho que... Né? Então, aí isso é manejo, aí é manejar clinicamente. Isso daí foi um surto, né, oriundo de uma intolerância à frustração. Você colocou um limite para ela, falou, não vai rolar, e ela vai rolar sim. Explodiu, né? Mas no caso, o manejo é você mostrar autoridade, no caso. Né? Não dá, colocar o limite, sustentar o limite, não pode ser assim. Trabalhar isso na relação ali com o paciente, falar, você está atacando essa relação, a gente está aqui para ajudar, por que você está fazendo isso, qual é o significado disso? Né? Enfim, acho que tentar manejar isso ali na relação mesmo, né? Quando tem alguma abertura, né? Assim, às vezes não tem abertura, né? Eu fui muito firme mais com ela. difícil. Foi no meu plantão, no último seu plantão. Eu fui firme com ela, ela não quebrou nada. Eu consegui conter ela no sofá e ela me xingou de tudo quanto é nome, mas continuou sentada no sofá. Sim. Aí encerrei a conversa com ela continuou nervosa, mas sentada no sofá, e aí ela me disse, eu não quebro no seu, mas eu quebro em outro plantão. No seu eu não quebro, porque eu falei pra ela, no meu plantão você não vai quebrar mais nada. Aí expliquei pra ela que era moradia, que era a casa dela, que ela precisava cuidar, expliquei, falei, e ela até entendeu, mas o que eu percebi que é bem a questão do manejo. Os outros cuidadores eu sinto que tem medo dela. E ela percebeu isso. Então a fala dela é essa, ela falou pra mim, olha, no seu eu não quebro, mas no da fulana e no ciclano eu vou quebrar. É isso aí. Então tem algo aí que está colocado na relação com você, né? Quer dizer, é o meu plantão, mas é você, é a sua pessoa, é como você cuida dela, como você escuta ela, como você coloca o sustento limite. Aí está na relação, né? Então, falando até do campo de atuação do AT, né, dos manejos, a gente estava conversando um pouco até no começo, né?
é isso, assim, aí é como você manejou. O paciente está vinculado a você, então se tem alguma abertura para escutar, tem um percurso de cuidado, de ajuda, de Construção também, né? Isso. Então a questão que ele colocou limite, mas esse limite está dizendo eu cuido de você. Não faça isso, mas eu estou olhando para você. Sim, sim. Né? Sim. Então, na verdade, é uma pessoa que pede cuidado. Isso. Né? Ela está pedindo para ser olhada. Ele fez mesmo de uma forma firme, ele deu para ela o que ela sempre pede que não teve antes, que é o cuidado. Isso. Né? O limite é um contorno, né? Se a gente considera limite é um cuidado, um contorno Depende que como traz que é uma, isso. pode ser visto como um cuidado, né? Como uma continência. Alguém conversando, alguém Isso. falando, alguém dizendo eu estou aqui, não vai fazer mais isso, mas eu estou aqui. E muitas vezes ela pede isso. Isso. mesmo. E se você é uma figura de cuidado, quando você fala meu plantão, você está significando isso na relação dela com você. Pô, aqui, então a gente tem uma estrada junto, uma E relação. tentando inaugurar uma outra possibilidade, Isso, né? de manejo de- A pessoa poder também, em vez de eu sair Angústia. quebrando, poder estar de um outro modo. Quem Ele sabe não na falou presença, não né? e virou e saiu, né? Tem Isso. gente que fala não vai fazer e fica aí. E sai. Ela vai, levanta e quer. E ele falou, fica aí, eu estou aqui, não faz isso. Então, Sim. Ele é um dos casos mais complicados que nós temos. Porque ela é assim, ela enfrenta, ela te xinga de tudo quanto é nome. E ao mesmo tempo ela começa a chorar porque ela foi abandonada, ela não tem vínculo com a família, a mãe rejeitou, xingou ela, enfim. Então, mas é um caso complexo. Se você não tem a disponibilidade de uma construção, de uma relação, ela pega o seu fraco, né? Porque ela enfrenta mesmo, ela vai pra cima, mas é um manejo que precisa ser firme. Porque se você falar pra Larissa, não quebra, ela é capaz de pegar o vidro e tacar na tua cara. Tá. Então, é aquela coisa de firmeza mesmo, de você falar, você não vai quebrar e você vai sentar lá agora. Isso. Foi isso que eu fiz com ela e que foi que ela baixou a bola. Quando eu vi que ela jogou todas as sopas pra fora e que ela ia partir pra cima dos vidros, aí eu contive ela, eu falei, você não vai quebrar. Tive há muito tempo atrás uma situação parecida. Era um psicótico, eu era o apoio dele, né? Fui nomeada no hospital. E aí eu cheguei, eu era no interior, aí no final de semana eu ia pra minha casa e no final de semana eu ficava lá no hospital. Aí ele chegou lá no saguão, assim, foi me abraçar. Mas ele era assim, totalmente fora. Ele comia banana e jogava a casca fora. Ele fazia umas coisas assim, mas de repente tocava violão assim, divinamente. Claro. Ele estava lá no hospital há 10 anos e o problema foi, ele usava drogas. Aí ele me abraçou. Aí eu falei, nossa, será que ele lembrou de mim, né? Esses dias assim. Aí ele me deu um murro no nariz, me abraçou e me deu. Nossa, mas eu fiquei tão desestruturado, perdi, assim, sangrou essa região. Aí o psiquiatra lá na hora da conversa clínica falou que eu tinha que ter dado outro murro nele. Ele me recomendou. Eu naquele dia não consegui fazer mais nada, eu fui embora, porque eu perdi tudo, assim. Claro. Eu não era psicóloga, nada ali naquela hora. Nossa, como eu lembro disso. Ele falou isso, que eu tinha que ter devolvido para ele. Então, na verdade, o que ele fez foi mostrar autoridade. Você não vai quebrar, porque o que você está usando é também para você. Tá? Você não pode cuidar das coisas que está usufruindo. Claro, então, não. é para você, ela para razão, né? Mas um psicótico, como é que você vai fazer? quando tem a escuta, porque... Eu tive também uma experiência com um paciente que eu acompanhava e assim, num surto, eu chegando para um atendimento, ele num surto dentro de casa, ele me recebeu e também pouca luz, enfim, na entrada, fui entrando, percebi que tinha alguma situação que estava bem delicada e ele tinha uma faca na mão, assim, que não era de ponta, era arredondada, e ele passa no meu rosto. E aí tem um corte assim no meu rosto, isso também tirou meu sono também. Nossa. Fui pro tarja preta, como diz o Claro. Thiago, porque perdi o sono com essa situação. Mas foi uma experiência assim muito forte também, muito intensa. E a casa também depois ele pôs para baixo, essa situação. E aí precisando continuar com emoção, ambulância, todo um processo para internar. Aí você chama. Mas é algo que eu também vivi
E depois, assim, ao longo do processo, fui também tentando elaborar essa experiência, e a minha supervisora na época falava que eu me sentia meio atacado, né, uma situação muito assim, fragilizada. Né? Eu fiquei assim. E ela falava para mim que ele tinha se defendido de mim, que o que ele estava vivendo era um processo de se defender da minha presença, que era muito ameaçadora à existência dele naquele momento. Então isso também é bem diferente do que a gente pensar que está sendo atacado, agredido, né? Se a gente pensar nessa outra forma, né? que o outro também é uma situação muito crítica, que o outro está vivendo e que de alguma maneira ele precisa se defender Isso. do terapeuta, né? Que entrar na casa dele coloca em risco também esse modo, né? Essa existência, esse modo desse ser humano estar ali, nesse momento de crise, de surto e tal. Essa situação dessa paciente que tira a roupa, como é que é o manejo? Não existe um manejo específico, imagina, são vários de acordo com o momento, tempo, espaço, local, mas Vai como é que desde é? você falar, vamos ouvir música, que ela adora música. Não, mas ela tira a roupa, mas assim, como é? Tirou a roupa, põe ou não, deixa aí? Então, a Deixa princípio, abaixar. ela é muito forte, ela tem uma força descomunal. Não é só tirar a roupa, ela tira a roupa e fica violenta. Ela tira a roupa, Ou ela tira a roupa e fica de boa? Não, ela tira a roupa e se você tentar, na hora da crise, colocar, ela vai pra cima. Tá, Ela chuta as coisas, algumas vezes ela empurra, tá. mas ela quer ficar andando, ela fica andando pela Nua, ok. E aí? E aí a gente vai tentando. Dá espaço pra ela? conversando, Dá espaço pra ela andar. Nua? Porque não tem como. Isso. Só quando é na rua, que tem uma vez que ela tirou a É, roupa e na rua... na porta do já centro não dia. fica muito. Aí nós na fizemos rua é uma difícil. corrente na... Chama Na pra tomar rua. banho, né? É muito engraçado. Às vezes Tá. funciona com música, porque ela ama música. Aham. E às vezes funciona com uma outra coisa. Eu deixo você ir na frente no carro, você pode ir no banco da frente. E aí ela vai, coloca a roupa, Aí põe a roupa. e fala, é feio tirar a roupa, né? Parece que vai cair em si, vai cair em si. Tá bom. Mas é muito complicado, muito difícil. Ela tira a roupa e ela quer sair andando. Uhum. E não, sabe, é engraçado, não tem pudor, né? Não tem. Pra ela é. Porque é um tipo de manejo, que é um manejo, eu vou chamar de manicomizante, protocolar, que é o único, é do protocolo. Aconteceu isso, faça isso. Que é muito comum em instituições psiquiátricas e manicômios, é isso, tirou a roupa, então aí o indivíduo ele é contido. Não, a gente não faz. Né? Então chega a 6 enfermeiros, o protocolo é isso, é um em cada membro, né? Uma perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo, então você precisa de 5 pessoas para conter, no mínimo. E aí você amarra o indivíduo na cama por 30, 40 minutos ou até 1 hora e chama o psiquiatra 1 hora depois, aí medica, olha só o manejo. Né, de um hospital psiquiátrico que eu já vi. O paciente tirou a roupa na enfermaria, só tirou a roupa na enfermaria, uma forma de reivindicação, de subversão, de querer dizer um algo, de estar ali querendo comunicar alguma coisa. Né? A enfermeira sinaliza, não pode tirar a roupa. E aí contém o indivíduo, amarra o indivíduo, intramuscular no indivíduo, seda. E aí ele ceda, aí põe a roupa e desamarra. É um tipo de manejo muito comum em instituição psiquiátrica. Vai ter uma regra, se a regra não é... Agora tem outras possibilidades de manejo, né? Que eu acho que aí no campo do AT e no campo da moradia assistida, acho que é muito mais rica, né? E muito mais humanizada, né? E aí eu acho que aí a questão é o quão singular. Cada manejo ele é singular, é naquele momento, é naquela situação. Então vai ter situações que a gente vai estar num limite que a gente não vai ter entrada com o paciente, o cara não vai escutar e a gente vai ter que chamar a remoção, né? Vai, né? Mas muito menos do que de fato acaba acontecendo, assim, né? Acho que tem outras possibilidades, sim. Foram pouquíssimos casos lá que precisou da contenção, Então, aí... de você realmente ter que segurar, até mesmo para a pessoa não se machucar. Isso. Mas o manejo mesmo nosso lá é a fala, é a conversa, deixa extravasar. Dá um espaço, exato. Deixa extravasar. Esse caso dela fica nua, ela fica andando pelo instituto, aí a gente vai atrás conversando e vai tentando música, vai tentando, você quer comer alguma coisa, você quer subir, você quer andar de carro, enfim, a gente vai tentando até que a gente acaba conseguindo. É isso. E quando você tem um processo de vinculação, de vínculo mesmo, de uma relação afetiva, de uma construção, tipo, a entrada é outra. E o campo e possibilidades de manejo são outros também. Tal.
Assim, eu particularmente assim, não gosto de atender a crise ou surto no incêndio de um paciente que eu não conheço. Uma situação super complicada. Chegar na casa do indivíduo ou no local que ele está sem ter nenhuma história com ele. É isso, assim, a chance de ele olhar e eu ser mais um perseguidor, médico, psiquiatra, vai internar, é muito grande, né? O que eu percebi é que 90%, quase 100% das crises lá no CISM é por conta da palavra não. Mas diz de um funcionamento muito infantil, muito regredido, né? Sim. Que é da ordem da psicose, também é uma coisa muito regredida. Muito... O não é muito complicado. Então, quando eu usei a palavra subverter, né, eu flexibilizar, quer dizer, um campo, vocês viram que é um campo, eu fui várias vezes falando isso na aula, é muito rígido, é muito categorial, né? E é reducionista. Então, como a gente subverte, e também se utiliza desses conceitos para usar de uma maneira singular, assim, conforme aquele caso, aquela relação, aquele momento da vida, né? Como é que você pode usar a medicação? Porque se for uma coisa muito rígida, eu usei esse estereótipo, que é isso, assim, tirou a roupa, não pode tirar a roupa, contém protocolo, contém amarra intramuscular, né? Assim, não, né? Então, como a gente pode flexibilizar todo esse campo, que é um campo rígido, muito protocolar, para garantir um manejo humano, né, do paciente, da pessoa que está sofrendo ali, né? A singularidade. Isso. De uma maneira... Então, esse é o desafio, assim, eu acho que para mim, né, eu acho que é dominar isso para... dominar para subverter mesmo, para pensar a idiosincrasia, o que escapa, né, toda essa linguagem, né, um tanto delirante de uma certeza, tal, de uma coisa protocolar, para que você possa manejar isso ali na clínica, né, com a pessoa. Porque às vezes se tem uma entrada, ele aceita, ele até pede o remédio, tô bem, não precisa ser injeção, não precisa conter, né? Você tá ali do lado com ele, você dá o comprimido, eu vou ficar com você aqui meia hora, vamos entrar no grupo, vamos sair, vamos dar uma volta, esperar o remédio baixar, ele vai. Né? O uso contínuo Precisa das medicações, o efeito continua ou o corpo acostuma e o efeito ele diminui? Não, então, o efeito em geral nunca cessa, mas o fenômeno de tolerância acontece lá com os tarja preta, todos, que começa a diminuir o efeito e aí você tem que aumentar a dose. E os outros, você pode ter adaptação, lembra do fígado, dele começar a metabolizar mais rápido, e aí você tem que fazer ajustes da dose. Então, para mais, nesse caso, nessa sua pergunta, mas também fazemos manejo para menos. O paciente está bem, melhorou bastante, está inserido num contexto, está fazendo uma atividade de produção artística, né, ou retomou alguma forma de produção de trabalho, está na sua terapia, né, tem uma autonomia para morar sozinho, tem um cuidador ou não, tem um AT, está ligado a instituições, não só de tratamento, mas outras, né? E aí você consegue diminuir a medicação e diminui para a margem mínima, às vezes até subdose. E ele quer, né, diminuir até zerar. Sim. E aquele que não quer? Aquele que tem aquele paciente que fala, eu vou trocar só a receita. Mas espera aí, né? Não, mas eu preciso do remédio. Se começa a acabar o remédio, o psiquiatra está de férias, machucou o pé, tem um monte de situação. Sim. Nossa, eles entram numa crise, eu preciso do remédio. Desespero. E o outro que fala, não, eu quero ficar sem esse remédio. Tem. E aí é dentro de um contexto, né? Se é possível ficar sem, desmamar, a gente fazer esse trabalho junto, né? Não é uma coisa narcísica do cara que diz de uma resistência, de não quero porque sou, né, tem uma onipotência ali, que pode colocar esse cara numa crise, num surto, né? Ou um trabalho de construção mesmo, não, vamos diminuindo aos poucos, vamos tirar, te acompanha sem, se precisar a gente retoma, e você já tem um vínculo com o paciente, você está ligado a uma rede, ao AT, né? Não é uma rede fraturada, né? Em que o AT está lá e não tem um diálogo com o médico, com o terapeuta, ou com o terapeuta de grupo, com família, né? Então, uma rede que não está fraturada funciona, é o que é mais comum essa rede fraturar, né? O AT fica muito imerso lá, não tem comunicação, não tem troca, né? E aí fica esse trabalho muito cindido, muito fragmentado. Então a chance de dar certo é menor.
Agora, quando você tem uma coisa que está conectada, uma rede que se conecta, você consegue fazer esse trabalho, assim, com bastante margem de segurança, Com bastante de resultado. diminuir e bancar mesmo não medicar por um tempo e rever 3 meses, 6 meses, vamos retomar então, né? A medicação, porque ele mesmo falou, ó, putz, não deu certo, tô ancorado, conversei com o meu AT, terapeuta, momento mais difícil, vamos rever, né? Quer dizer, é um processo, né? É um processo mesmo, né? Tiago, Você eu tenho acompanha ele. gostaria de tirar uma dúvida referente ao risperidona. Risperidona, vamos lá. Duas questões assim que eu já escutei algumas pessoas falando e isso me Uhum. gerou uma dúvida. Uma é ligado à questão alimentar, né? Ah, A pessoa que começa a usar risperidona e engordar. uhum. Risperidona. Isso é uma questão, e outra é ligada à questão da sexualidade, do desejo, se a risperidona pode interferir nisso de forma contrária, ao invés de diminuir a libido, aumentar. Tá, entendi. São essas duas coisas. Tá, então assim, a maioria também, então a maioria das medicações, desses psicotrópicos, todos que a gente conversou, vai, antidepressivo, antipsicótico, anticonvulsivante, né, o estabilizador do humor, tá, inclusive o lítio, diminui a libido e aumenta o apetite. Né? A risperidona aumenta, mas tem outros que aumentam mais, outros que aumentam menos. Tem um tempo assim para a pessoa começar a tomar, por exemplo, está em uso 1 mês e meio, já dá para aumentar o apetite? Em geral, o aumento do apetite se observa nas primeiras 6 semanas, 8, de 1 mês a 2 meses. Tá. Aumenta mesmo o apetite. Aí, Pode assim, acontecer de aumentar a libido? não. Do ponto de vista farmacológico, não dá pra gente explicar, não dá pra gente fundamentar essa teoria. Mas pode acontecer? Mas pode acontecer porque o indivíduo está uma vivência psicótica, paranoica, extremamente invadido, com pensamento desorganizado, angustiado, uma experiência de terror. Você entra com um pouquinho de risperidona e melhora. Aí Aí é para desejar outras coisas. Né? E aí é efeito terapêutico. E aí, assim, para manejar, tá com muita compulsão, possibilidades de manejo, ou você troca a medicação, um antipsicótico, pode tentar um outro, que naquele indivíduo provocou aumento, mas às vezes pode provocar no outro. Tem pacientes que tomam risperidona e são magrelos, assim, e não aumenta, entendeu? Né? A maioria pode aumentar, mas não é nunca 100%. Tem paciente magrelão que toma risperidona e continua magrelo lá. Tem outras questões, até de compulsão. Isso. Mas a risperidona aumenta, aí alternativas, diminui dose ou troca, né? O antipsicótico. Essa é uma opção quando você está ganhando muito peso. Ou você pode associar uma medicação, se o paciente também tem uma abertura. Então vamos tentar associar uma medicação que ajude a controlar. Aí você associar alguma coisa anticompulsiva, né? Então, aí tem várias opções, a própria fluoxetina diminui o apetite nos primeiros 3 meses, você pode usar como recurso por um período de tempo transitório, não é manter a fluoxetina mais para ajudar a segurar, diminuir, recua um pouco a dose da risperidona, entendeu? Tem como manejar psicofarmacologicamente isso para controlar a compulsão. Né? A questão da libido, assim, do ponto de vista farmacológico, não tem como explicar, né, que aumenta a libido. Tem medicações que aumentam a libido. Donarém aumenta a libido, a bupropiona, o Elbutrin, né, aumenta a libido mais em mulher do que em homem, assim, mas aumenta, né? Psicoestimulantes aumentam a libido, aí os estimulantes, né? Mas antipsicótico não aumenta a libido. O que pode acontecer é melhora a vivência psicótica e a libido aparece. Né? Eu fui num congresso de psiquiatria, psicologia e filosofia. Olha, e eu achei muito legal uma fala que teve um palestrante que ele comentou fez uma anedota de um psiquiatra num caso muito difícil, mas ele falou que o problema naquele caso era o fator humano. E eu achei engraçado porque quando que não é humano? Claro, não, total. Não, total. Então eu queria parabenizar você por valeu. ser um psiquiatra que Valeu.
não ver a ausência do fator humano nunca. Sim, não, é isso. Valeu. Uma coisa que me incomoda muito é essa coisa assim, esse caso é um caso social, né? No CAPS você vê muito isso, na UBS. Como assim um caso? O sujeito é um ser social. Como assim um caso social? Isso me incomoda. Legal. O social, o humano, como assim? É isso.